Bom, como tu já viu pelo título desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o porquê que eu decidi drasticamente vender todos os meus equipamentos da Canon e simplesmente migrar para o sistema da Sony. E a intenção desse vídeo é realmente ser só uma conversa, não ser nada muito bem editado, nada elaborado. Só decidi colocar a câmera para gravar aqui e deixar fluir. Mas só para vocês entenderem o background, vamos dizer, um pouco do meu histórico com relação à produção de vídeo. Eu comecei no final de 2021 a produzir vídeos, fazer fotografia também, e conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo um pouco mais o meu gosto para o que eu gostaria de fazer, então naturalmente fui para a parte de produção de vídeo e fui esquecendo gradualmente a fotografia. Só que ainda assim a fotografia pro meu trabalho estava bem presente, por mais que tipo, eu não gostava muito de fazer, mas tinha coisas que eu aceitava fazer por dinheiro e tal, então tipo, eu ainda fazia consistentemente trabalhos de fotografia, ou pelo menos que incluía fazer fotografias junto com a produção de vídeo. E daqui a alguns poucos dias vai fechar um mês que eu tô agora com a FX30, que foi a câmera que eu decidi comprar, migrar para o sistema da Sony, vai ser tipo a minha porta de entrada para o sistema da Sony. Queria realmente só conversar um pouco sobre o que me fez decidir sair da Canon e por que eu escolhi a FX30 e o que eu tenho, o que eu achei depois de passar basicamente um mês com essa câmera aqui. No momento que eu escolhi comprar a R6, eu já tinha uma EOS R, que foi a minha primeira câmera profissional no caso. E é uma câmera que, para fotografia, é incrível, até hoje é bem relevante no mundo de fotografia, tem uma qualidade absurda, estava servindo bastante, só que eu ainda sentia bem limitado com relação à parte de vídeo, que internamente ela não fazia 10 bits, e o 4K dela tinha um crop imenso, era mais fechado ainda do que um crop APS-C, então era, tipo, inutilizável, basicamente. E o porquê da R6 é que, basicamente, tudo que a R fazia bem, a R6 fazia também, e ela acrescentava, aprimorava ali o que a R estava faltando, então questão de vídeo, em questão de profundidade de cor, em questão de não ter um 4K com crop, o fato de ter 4K 60, enfim, tipo, outras coisas, funções que seriam mais úteis para mim em questão de produção de vídeo. E realmente, na época que eu comprei ela, era uma câmera maravilhosa, simplesmente supria todas as minhas necessidades em questão de trabalho, em questão de vídeo e fotografia, no caso, né? E, no caso, eu ainda não vendi ela, simplesmente pelo fato que não achei ninguém interessado em querer comprar ela nas condições que eu quero vender, então ainda assim eu tô segurando ela um tempo, não tenho essa necessidade de correr para vender, então tipo, vou segurar ela um pouquinho, né? Mas um overview mesmo da R6, ela tem slot para 2 cartões de memória, SD no caso, ela tem uma telinha flip que obviamente eu acho que é imprescindível para câmeras modernas. Ela tem joystick para mudar o ponto de foco, ela tem um foco automático muito bom, ela grava em 4K 60, ela grava em 4K 30, 24, tudo sem crop. Ela grava internamente 422 10 bits. Que mais? Ela até faz 120, só que em Full HD. E eu acho que por último, o mais importante especificamente da R6 é o fato que ela tem um sensor full frame, né? Então é um baita sensor, tem um desfoque muito bonito. E eu já estava muito acostumado porque eu basicamente comecei na fotografia com a R, então tipo, eu não tive que me acostumar muito com o sistema APS-C, Super 35 no caso, então para mim já era comum o sistema full frame, né? Alguns dos defeitos da R6, mas também da Canon no geral, é o fato que ela não se importa muito para a produção de vídeo, então ela sempre foi muito focada na parte de fotografia. E só agora que ela tá tentando, tipo, buscar trazer mais inovações, buscar tá, tipo, realmente acompanhando o mercado conforme as coisas vão acontecendo. E ainda assim, a Canon tem câmeras incríveis, faz uma qualidade absurda, principalmente uma C70, enfim, a linha de cinema realmente da Canon é muito, muito boa. Só que ainda assim, tipo, tu vê que ela não tá tão atualizado, vamos dizer assim. E os defeitos especificamente da R6 que me incomodavam bastante, que eram coisas pequenas, mas que vão somando, vão tornando a experiência cada vez mais maçante, vai tirando a motivação, tirando um pouco a inspiração de usar a câmera, e coisas que se tornam incomodações, principalmente quando tu vê outras pessoas com câmeras que estão fazendo aquilo ali que tu gostaria de ter. E eu acho que o primeiro de tudo, por mais que pareça uma coisa pequena, como eu falei, mas é o fato que a R6 tem um micro HDMI. Isso é uma câmera profissional da Canon. Em questão da linha mirrorless, ela tá lá em cima. Obviamente não é a melhor câmera da linha mirrorless da Canon, mas ainda assim, tipo, a R6 realmente tá lá em cima em questão de categoria. E ainda assim tem um micro HDMI
não faz o menor sentido. E todo o marketing da R6 e também da R5, quando lançou lá em 2020, se eu não me engano, foi lá por 2020, 2022, era câmeras que iria revolucionar o mercado de videografia, e especificamente a R5, que gravava em 5K, não sei o que. Entrando nesse assunto, já lembrei de um outro negativo gigantesco da R6, que já me aconteceu algumas vezes, de me incomodar bastante e de dar muita angústia no trabalho, é o fato que ela superaquece. E mesmo aqui na Serra, numa região muito, muito fria, o fato que, mesmo quando faz calor, não é tão absurdo quanto, por exemplo, outras regiões do Brasil, mas ela superaquecia e às vezes muito, muito rápido. Então, tipo, eu tava gravando em 4K em log e ela simplesmente começava a mostrar o alerta ali de superaquecimento. Graças a Deus, em nenhum trabalho ela chegou a realmente parar de gravar e eu tive que simplesmente dizer para o meu cliente esperar um pouco porque minha câmera tinha superaquecido, mas ainda assim, só o fato de já ter aparecido várias e várias vezes, isso é uma coisa que realmente não te deixa estar tranquilo e seguro com o equipamento que está usando. E para a produção de vídeo, simplesmente era uma coisa que estava me incomodando, me deixando louco. Agora, umas coisas mais de conveniências que eu notei mais ainda quando eu peguei a FX30 as configurações internas da câmera, coisas que a própria câmera te permite fazer. Então, por exemplo, a transmissão de sinal para um monitor externo. Na R6, se tu plugar um monitor externo, ele simplesmente vai aparecer direto no monitor as configurações. E no caso daí a telinha, o LCD da câmera vai apagar, vai ficar preto no caso, né? E se tu quiser uma saída limpa pro monitor e quiser ter as configurações na tela, no LCD da própria câmera, tu precisa estar gravando externamente. Então, tipo, só se tu tivesse um gravador externo, por exemplo, tipo um Atomos Ninja. Então, tipo, não faz o menor sentido. Outras coisas como zebras, peaking, até, tipo, tu conseguir dar aquele zoom in pra cravar o foco certinho na imagem, tudo enquanto tu tá gravando, o fato de não ter um histograma enquanto tu grava, essas coisas, tipo, tu não ter essas ferramentas enquanto tu tá gravando, tá com o REC ligado, são, tipo, não faz o menor sentido. Se tu tem as funções, tipo, tu conseguir dar um zoom in na imagem, que é esse botãozinho da lupa aqui, tu apertar e ele dá um cropzinho na imagem para tu conseguir cravar o foco. Quando tu dá o REC, ele sai e tu não consegue clicar de novo para usar essa função. E quando tu tá com foco automático para rostos e olho, tu não consegue usar essa função. O histograma. O histograma, tu tá ali, tu consegue expor tua imagem corretamente, mas quando tu dá o REC, ele some. Então, tipo, são coisas bem toscas, assim, tipo, parece ser coisas que não... uma marca que realmente está interessada em produção de vídeo não faria, sabe? Então, tipo, tu vê que o foco da Canon realmente não tá nisso. Tá só em querer sempre estar relevante no mercado e simplesmente esquece as outras câmeras antigas e não faz coisas para melhorar. Isso é uma coisa meio pequena, mas, novamente, comparando com a FX30, o fato de ter customização dos botões. A R6 ainda assim tem um layout, uma possibilidade de customização muito grande, até que eu configurei basicamente todos os botões da R6 para fazer coisas que eu queria que ela fizesse. Até tipo uma leve sugestão, mas que eu fiz, foi esse botão aqui da frente da câmera, esse botão aqui, que basicamente não serve para nada, eu coloquei para dar o REC, então tipo para produções verticais, eu tenho um botão mais de fácil acesso segurando a câmera. Então tipo, ainda assim tem customização, só que não tem um layout muito bom para produção de vídeo. Então, obviamente é uma câmera de fotografia primeiro. Ela faz fotos e ela é uma câmera de fotografia, mas ela também porventura faz vídeos muito bem. E só para resumir, todas essas coisas aqui que eu acabei falando da R6 eram coisas que me incomodavam, só que ainda assim não eram coisas que me faria simplesmente desistir de tudo e vender tudo no caso e querer simplesmente migrar de sistema. O que realmente estava acontecendo que me fez tomar essa decisão é o fato que a câmera simplesmente não tem um alcance dinâmico muito bom. Ela tem a qualidade de imagem porque ela é uma imagem muito nítida até, ela tem um oversampling de 5.4K, se não me engano, 5.1K, uma coisa assim. Então ela tinha uma imagem muito limpa, muito nítida, ela não tem tanto ruído em baixa luz, porque é um sensor full frame e também 20 megapixels, então ela conseguia absorver muito bem a luz, ela não granulava tanto, só que ainda assim eu sentia muita falta de alcance dinâmico, era a coisa que eu mais sentia falta. E o fato de ter uma performance em baixa luz melhor, ainda assim, tipo, não fazia muito sentido pra mim. O fato de ter 4K, sem crop, e essas coisas assim, todas as conveniências de ter uma câmera, por exemplo, como essa, não tá fazendo tanto sentido, porque eu realmente estava sentindo falta de uma imagem mais
poderosa, mais potente, vamos dizer assim, né? Então, isso é o que mais me fez simplesmente querer largar da Canon. Isso é uma coisa muito séria também da Canon, especificamente como uma marca, não só especificamente falando da R6, é que ela basicamente tá nerfando as câmeras dela pra, tipo, o consumidor final sempre ter que comprar uma câmera mais cara, sempre ter que subir de nível uma câmera. Só que, cara, pra uma pessoa tipo eu, que precisa de uma câmera relativamente pequena como essas, não faz o menor sentido eu comprar uma câmera que no Brasil vai estar valendo quase 100 mil só pra ter umas conveniências a mais, por exemplo, tem um filtro ND interno, que também são coisas que eu não tenho tanta necessidade, mas obviamente seria muito massa ter. Então, tipo, a Canon é muito dessas. Mas aí falando da Sony, que já vou agora entrar no porquê que eu escolhi a Sony, porquê que eu escolhi especificamente a FX30. Olha a Sony, tu pega uma ZV-10 da vida, ela tem um S-Log3, que, tipo, é a curva, é a gama log, tipo, com mais alcance dinâmico. E eles ainda põem ali porque, tipo, se tu quiser, tu escolhe usar, se não, não usa. Pronto, sabe? E já que não, tipo... agora falando da gama do log especificamente, até meio confuso, mas na Canon tem o C-Log, tem o C-Log 2 e tem o C-Log 3. O C-Log 2, ele é o melhor, ele é a melhor gama, então, tipo, só vai ter nas câmeras de cinema. Mas na R6, quando ela lançou, só tinha o C-Log. Aí depois eles acrescentaram o C-Log 3. Mas olhando a R5C, por exemplo, que é uma câmera da linha de cinema da Canon. E ela também não tem o C-Log 2, sendo que, tipo, é uma câmera de cinema e tem um sensor capaz de aguentar uma imagem daquelas, mas eles não colocaram o C-Log 2 para tu ir lá comprar uma C70, por exemplo, que seria a câmera mais barata ou mais de entrada que tivesse acesso ao C-Log 2. Mas depois de falar tudo isso, eu já estava há uns bons meses já pensando em trocar a R6 e ir para uma câmera melhor. Eu até cogitei muito a hipótese de ir até para uma R5 para possivelmente ter um codec melhor, uma qualidade de imagem melhor, só que logo foi um pensamento que saiu. Eu olhei basicamente todas as marcas que tinham, Panasonic, Sony, Fuji, enfim, muitas marcas aí, até Blackmagic eu olhei bastante, eu até cogitei muita hipótese, só que a câmera que eu tinha decidido comprar era a Fuji X-H2S. A única coisa que ela não teria, basicamente, que eu já estava bem acostumado, era um foco automático muito bom, que nem o da Canon e também que nem o da Sony. Só que assim eu tava tranquilo em sacrificar o foco automático, ter essa conveniência do foco automático para ter uma qualidade de imagem muito superior. Então, tipo, eu tava basicamente decidido. Não vou entrar muito em detalhes sobre o porquê que eu tinha escolhido a XH2S, porque é muitos pontos também, mas é uma câmera fantástica. Aí, realmente, o que me fez não comprar ela naquele momento, no caso agora, era o fato do preço. Porque querendo ou não, tu ter que trocar completamente de um sistema de câmera para outro, exige comprar lentes, exige comprar cartões, às vezes para que câmeras diferentes aceitam cartões diferentes, às vezes, tipo CF Express, por exemplo. Todo o ecossistema que iria envolver realmente ia sair muito mais caro do que eu estava disposto a investir no momento, mesmo vendendo o equipamento que eu tinha em mãos agora, né? E querendo ou não, eu tava com a R6, eu tava com a R, eu tava com um kit bem grande de lentes, bem satisfatório, eu tinha muitas lentes que eu poderia usar, tinha uma 70-200, uma 24-105, RF, eu tinha uma 35 RF, enfim, eu tinha um kit muito grande, muito vasto de lentes da Canon, e mesmo vendendo todas essas coisas, ainda assim não estaria compensando muito ir para Fuji. Mas, sinceramente, a Fuji ainda assim é uma câmera que eu gostaria de comprar no futuro, porque não sei o que é, mas a Fuji me atrai e aquela câmera, a XH2S, me chama muita atenção. Eu também olhei a S5 Mark II da Panasonic. Brevemente eu olhei, não gostei muito, não me interessei, por mais que era uma câmera muito, muito foda, mas também simplesmente não me atraiu, por mais que em questão de características do que ela faria, seria muito mais do que eu iria estar precisando no momento, mas simplesmente não me atraiu, sabe? Até que enfim, eu dei o braço a torcer e decidi dar uma olhada na Sony. E simplesmente eu não tinha nada contra a Sony, só eu simplesmente não gostava muito do sistema da Sony, nunca me atraiu como uma marca, porque eu não sou trouxa, eu decidi dar uma olhada, dar uma investigada, só pra, tipo, não dizer, tipo, só ser muito mente fechada, eu não quero olhar isso porque eu não gosto, simplesmente por isso, né? E um amigo meu, o D, ele já tinha comprado uma FX30 recentemente, ele tava gostando bastante, eu já tinha me interessado na FX30, e quando lançou a FX3 e a FX30, eu achei uma câmera muito bonita, eu achei muito legal o top panel que vinha junto, que tinha as entradas XLR, então, tipo, todo o design da câmera, fora o que ela oferecia, me chamava muita atenção, só que passou muito tempo, né? Fora que eu conhecia outras pessoas da região e também da internet que tinham uma FX30, que usavam uma FX30 e conseguiam um resultado muito, muito massa,
coisas que eu gostaria de estar fazendo. Aí eu peguei emprestado essa X30 do D, muito obrigado por ter emprestado, inclusive, e a gente já tinha feito algumas produções com essa câmera e eu vi a diferença de qualidade de imagem, que o alcance dinâmico, que era a coisa que mais estava me incomodando, realmente era muito superior na Sony. Então, basicamente por isso que eu decidi bater o martelo e ir pra Sony, porque a qualidade de imagem simplesmente era melhor, então, do que eu tinha, né, obviamente. E depois que eu comprei ela, eu tô, que nem eu falei no início do vídeo, eu tô há basicamente um mês. Eu já fiz várias produções profissionais com ela, eu já usei muito, se eu não me engano, eu usei ela simplesmente todos os dias desde que eu comprei ela, então, para produção de conteúdo no caso. Então eu sinto que eu tenho um pouco de autoridade já pra tipo, falar alguma coisa sobre ela. Fora que eu sou do tipo que, se eu descubro algo novo, eu quero saber tudo sobre. Então eu fucei, eu pesquisei, eu testei, eu configurei tudo do jeito que eu queria. Então eu realmente tô conhecendo essa câmera cabo a rabo agora. E vai fazer ainda um mês que eu tô com ela, né? E as frustrações que eu tinha com a R6, simplesmente eu não tô tendo com a FX30. Em questão de configuração de botão, em questão do layout dos botões, o design em si da câmera, em questão de funções que a câmera te oferece enquanto está gravando e também para produção, para a parte de vídeo. Então, basicamente, tudo tá fazendo sentido agora pra produção de vídeo. Eu tô realmente me sentindo inspirado pra produzir, eu realmente me impressiono. Basicamente, todas as vezes que eu gravo alguma coisa com a FX30, ponho no computador pra começar a editar, eu me impressiono com a imagem. Eu falo basicamente todos os dias com a Manu sobre isso, tipo, eu mostro, assim, às vezes a imagem e, tipo, eu mesmo que eu fiz a imagem, eu me impressiono com o que ela consegue oferecer. E realmente ela oferece muita coisa. E já conversei com algumas pessoas pessoalmente que têm FX30, que usam há um bom tempo, muito mais tempo que eu, e todo mundo fala a mesma coisa, só tem coisas boas pra falar da FX30. Ela é uma câmera simplesmente absurda, tudo que ela consegue entregar, e pelo preço dela, né? E também pelo tamanho dela. Mas agora falando alguns prós e contras, bem entre aspas, que eu tive antes de comprar, e também eu imagino que algumas pessoas podem ter, e o sensor full frame para IPS-C. Sinceramente, eu não sou maníaco de desfoque super absurdamente cremoso, tipo um 1.8 numa full frame. Eu acho bonito, obviamente, mas, que nem eu falei, eu não sou um cara que, nossa, precisa ser muito desfocado. Eu acho interessante um fundo que, obviamente, tem um desfoque, mas que tu consegue ver o ambiente da pessoa. Obviamente, isso é muito gosto pessoal. Tecnicamente falando, tem as diferenças em questão de performance de baixa luz e em questão do desfoque e tudo mais, mas a diferença de performance de baixa luz da FX30 e da R6 é bem notável. Realmente a imagem da R6 é muito mais limpa, só que eu tô sendo muito mais intencional ultimamente com a minha iluminação. Então é muito difícil eu estar num ambiente que não tem a luz necessária que eu preciso para estar usando as minhas configurações corretas, tipo usar o ISO nativo base da FX30, que é 800 e 2500, né? Que no caso, eu já tô num quarto escuro, eu tô só usando uma luz natural e eu tô em 2500 de ISO. Pra vocês terem noção, por mais que eu não tô usando nenhum tipo de iluminação, tô dentro de casa, tô num quarto mais escuro, ela já consegue suprir a minha necessidade, né? Tirando esse ponto do sensor, eu realmente não consigo pensar em mais nada de contra da FX30 que alguém poderia ter na R6. Obviamente foi uma complicação, foi um rolê todo ter que vender minhas lentes e, querendo ou não, vou ter que começar a investir mais em lentes para Sony, só que agora eu também consigo ser um pouco mais intencional nas lentes que eu quero escolher e também no tipo de trabalho que eu vou estar fazendo. Então, tipo, faz mais sentido eu vender as minhas lentes de fotografia que eu tinha para Canon e comprar umas lentes Cine, por exemplo, ou umas lentes mais versáteis que eu realmente vou estar usando com muito mais frequência na FX30. Basicamente é isso, eu não consigo pensar em mais nada, assim, nem detalhezinho minúsculos que às vezes nem fazem diferença, mas que eu gostaria de ter citado. Então, acredito que esse é o final do vídeo. Espero muito que essa conversa tenha te ajudado a entender um pouco mais do meu processo de pensamento quando se trata de trocar de equipamento, trocar de câmera ou fazer um upgrade. E também que tu consiga entender o porquê que eu simplesmente quis sair da Canon e ir pra Sony. Isso era uma coisa que eu também hesitava bastante sobre, mas realmente tá valendo super a pena. Não digo que eu nunca voltaria pra Canon, talvez se eu fosse voltar pra Canon seria realmente só pra comprar a C70, que é uma câmera que tá na minha lista dos sonhos, tipo a XH2S da Fuji. Por hora, realmente a Sony tá mais do que chega pra tudo que eu tô fazendo. É uma câmera absurda, é uma marca incrível. Eu tô achando, pelo menos, então... Até eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, quais as opiniões sobre cada uma dessas marcas, sobre esses modelos de câmera e qual a experiência no geral de vocês. Eu acho que seria muito interessante a gente conseguir conversar um pouco sobre isso.
Mas se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like aí, já se inscreve no canal para também não perder nenhum outro vídeo sobre esse assunto de audiovisual e até o próximo vídeo. Falou!